Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Maria Cecília Mello, eu sou advogada, sou desembargadora federal aposentada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, atuo na área de Direito Público e do Direito Penal. Estou aqui a convite da EMAG Conecta, especialmente para comentar uma decisão proferida pela Juíza Federal de Mogi das Cruzes, doutora Maria Rúbia Andrade Matos, proferida em sede de liminar em ação civil pública que objetiva a restrição de acesso ao município de Ubatuba. Aproveito a oportunidade para cumprimentar especialmente a desembargadora federal Terezinha Caserta, diretora da EMAG, pelo projeto e pela iniciativa. Aproveito também para cumprimentar a todos os desembargadores federais e juízes federais da Terceira Região pelo magnífico trabalho que vem sendo realizado nesses tempos tão difíceis de pandemia. Meus parabéns a todos. Pois bem, retomando aqui o nosso objeto de comentário, né? É uma ação civil pública que foi proposta inicialmente pelo Ministério Público Estadual e, portanto, perante a Justiça Estadual, dando conta do estado de pandemia e, particularmente, apontando que o município de Ubatuba não dispõe de UTIs. A inicial noticia que o município editou o decreto de número 7.310 de 2020, disciplinando uma série de atividades locais e barreiras sanitárias, bem como a restrição de acesso de veículos de não residentes, ressalvando o acesso de veículos destinados ao abastecimento local, nos termos do artigo 7º desse decreto. Em sede de liminar, requereu-se a efetiva restrição do acesso de turistas a Ubatuba, enquanto perdurasse o estado de emergência decretado, o que deveria ser executado pelas polícias militar e rodoviária por meio de barreiras nas estradas e pontos de controle nas entradas e saídas do município. O juízo estadual, entretanto, entendeu pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, considerando ser federal a rodovia Rio Santos, que dá acesso à cidade. Determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Entretanto, não obstante reconhecer a sua incompetência, nessa mesma decisão, o magistrado deferiu a liminar pleiteada, determinando que a União e o Estado de São Paulo, em cooperação, procedessem à restrição de turistas em Ubatuba. Os autos foram remetidos à Justiça Federal e foram recebidos pela doutora Maria Rúbia Andrade Matos, juíza federal substituta, em regime de plantão judiciário. A magistrada, primeiramente, anulou a tutela concedida pelo juiz estadual diante da incompetência absoluta daquele juízo e proferiu uma nova decisão negando a tutela que fora pleiteada. Entendeu, em síntese, violado o direito fundamental de ir e vir, bem como o princípio da separação dos poderes. Determinou a intimação com urgência das polícias rodoviária e militar para que promovessem a liberação da rodovia Rio Santos no trecho Paraty-Rio de Janeiro e Ubatuba. Os fundamentos dessa decisão, preliminarmente, como já apontado, houve ratificação da competência federal para processar a ação civil pública e anulação da justiça estadual. Isso porque o parágrafo 2º do artigo 45 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz incompetente não deve examinar o mérito da questão em que houver interesse da União. E como a magistrada entendeu que não havia urgência que justificasse essa apreciação do pedido pelo magistrado estadual, anulou a decisão. No mérito, a magistrada negou a concessão da liminar por entender que o pedido viola o direito de ir e vir, assim como a separação dos poderes, afirmando ser o decreto municipal inconstitucional. Além disso, nas suas razões de decidir, afirma que houve invasão de competência da União e violação da medida provisória 926 de 2020, que alterou a Lei 13.979, também deste ano, exigindo a recomendação técnica da Anvisa para a restrição de locomoção. O direito de ir e vir, esculpido no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, é o que estabelece a livre circulação de pessoas pelo território nacional, bem como a possibilidade de que se permaneça ou saia do território com seus bens em tempos de paz.
Para a juíza, qualquer restrição de direito fundamental, como o que está em questão, exige a elaboração de uma lei em sentido estrito pelo ente competente. Ela entende que medidas excepcionais de restrição de direitos devem respeitar o quanto exposto nos artigos 137 a 139 da Constituição, que tratam da decretação do estado de sítio. Restrições feitas fora dessas hipóteses seriam ilegais ou inconstitucionais. Nessa linha, a restrição ao acesso ao município de Ubatuba só poderia ter sido realizada por ato dos poderes executivo ou legislativo federais, tratando-se de rodovia administrada pela União. Ainda mais porque cabe ao ente central, nos termos do artigo 21, incisos 18 e 21, e do artigo 22, inciso 11 da Constituição, estabelecer diretrizes gerais do sistema de viação, promover a defesa contra calamidades públicas, bem como legislar sobre trânsito e transporte. A juíza pondera que a adoção de medidas para evitar a propagação do Covid-19 é uma necessidade que se impõe para preservar o direito fundamental à vida. No entanto, destaca que, em razão dos dispositivos constitucionais citados e também da medida provisória, no caso concreto, a decisão deve ser tomada pela União, de forma coordenada em todo o território nacional, através dos seus poderes executivo e legislativo. Entende a magistrada que não há como medida de competências do ente central serem tomadas sem qualquer coordenação e por prefeitos e governadores, não sendo competência do Poder Judiciário determinar ou impor tais medidas. Outro aspecto relevante é que a medida provisória 926, que alterou a Lei 13.979, estabeleceu que a restrição excepcional de circulação em rodovias intermunicipais e interestaduais, para ser tomada pelo gestor local, deve vir acompanhada por recomendação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por esses motivos, a juíza entendeu ser notória a inconstitucionalidade do decreto municipal, fundamento do pedido e negou a liminar pleiteada. O julgado analisado traz como primeira razão de decidir o direito de ir e vir do cidadão, previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Ou seja, a impossibilidade de trânsito de pessoas não abrangidas pelas exceções previstas no citado artigo 7º do decreto municipal da cidade de Ubatuba. Ponderou a magistrada que o direito fundamental em questão restou violado por ato do chefe do executivo local. Asseverou que os direitos fundamentais não são absolutos, porém, a sua restrição se dá de maneira excepcional, através de lei em sentido estrito, com motivação idônea, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade, ou nas hipóteses estabelecidas na Constituição, como no estado de sítio. No caso, fundamentou a magistrada que, embora o direito à saúde prevaleça sobre o direito de ir e vir, esse último fora restringido por ato do chefe do executivo local, sem a chancela do Poder Legislativo. Percebe-se que houve um motivo fundado e excepcional para a sua edição, que foi a contenção do vírus que causou a pandemia. Todavia, a forma utilizada, bem como a sua efetividade, não estariam em harmonia com a ordem constitucional vigente. Importante ponto trazido pela magistrada também é o fato de que o acesso ao Ubatuba se dá por rodovia federal, ou seja, sujeita à administração da União. A restrição de entrada de pessoas em uma cidade através de fechamento de bem de uso comum do povo, de administração e manutenção federais, violaria da mesma forma o princípio federativo. Nesse sentido, a inconstitucionalidade do decreto estaria patente quando, no artigo 7º, determina que as medidas sejam executadas com as forças de segurança pública do Estado e da União, em clara ingerência sobre órgãos de outra esfera federal. A competência material de planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas e de estabelecer os princípios e as diretrizes do Sistema Nacional Viário é da União, nos termos do artigo 21, inciso 18
incisos 18 e 21 da Constituição Federal. A decisão do prefeito de interromper o trânsito de veículos em rodovia que cruza seu território não estaria de acordo com as diretrizes que a União estabeleceu, tanto contra a calamidade pública em curso, como as diretrizes do Sistema Nacional Viário. No entanto, aparentemente, o decreto não adentra a competência de legislar sobre trânsito e transporte estabelecida no artigo 22, inciso 11 da Constituição, porque não estabelece nenhuma norma de trânsito. No caso, também foi invocada, como dito anteriormente, a Lei 13.979, com a alteração conferida pela medida provisória 936, que determina que qualquer restrição de circulação de pessoas deva ser precedida de recomendação técnica da Anvisa. O decreto em questão, então, teria violado também essa disposição, pois não haveria nos autos qualquer recomendação da Anvisa para restringir a circulação no âmbito de transporte intermunicipal e interestadual imposta pelo decreto municipal. Posteriormente à aprovação dessa decisão, foi editada a medida provisória 937 de 2020, que reforçou a coordenação federal para esse tipo de restrição de circulação, alterando o parágrafo 6º da Lei 13.979, para estabelecer que ato conjunto dos ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura é que disporá sobre esse tipo de medida. Ocorre que essas medidas provisórias, elas foram questionadas perante o Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que subtrairiam competências de estados, Distrito Federal e municípios. Na AD 6341, um dos dispositivos impugnados foi o artigo 3º, inciso 6, como já dito, alterado pela medida provisória. A medida cautelar foi concedida parcialmente pelo Pleno para, preservada a competência de cada esfera de governo, declarar a possibilidade de o presidente da República dispor, por meio de decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, sem suspender a vigência de nenhum dos artigos. Na AD 6343, impugnou-se no artigo 3º, inciso 6, a linha B, a expressão intermunicipal, afirmando ter havido a violação da competência estadual, além da alteração do parágrafo 6º pela medida provisória 937, dentre outros dispositivos. A medida liminar foi negada ante a necessidade de resguardar o interesse público e fazer prevalecer a coordenação entre os entes. Entretanto, essa ADI, ao ser julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 6 de maio passado, não teve a sua decisão liminar referendada pelo colegiado. A cautelar foi, sim, parcialmente concedida, para suspender também parcialmente o disposto no artigo 3º, inciso 6º, letra B e parágrafos 6º e 7º da medida provisória 937 de 2020, com o objetivo de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal. E ainda, para conferir interpretação a esses dispositivos, no sentido de que as medidas neles previstas sejam precedidas de recomendação técnica fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos em decreto da respectiva autoridade federativa, respeitando-se sempre a competência constitucional de cada ente da federação. A decisão proferida pelo Pleno, em sede de cautelar, firmou o entendimento de que tanto a União quanto estados e municípios têm competência para definir medidas de combate à disseminação do coronavírus, inclusive quanto à restrição de transporte, desde que dentro dos limites da competência constitucional de cada ente. O ministro Dias Toffoli acrescentou, em harmonia com o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, sugestão de interpretação para assegurar a segurança jurídica e evitar excessos dos entes federados, no sentido de se evitar excessos dos entes, tais como
exatamente o fechamento de rodovias, que a pretexto de evitar a circulação de pessoas e a disseminação do contágio, poderiam acabar impedindo a chegada de remédios, produtos hospitalares, alimentos e outros itens essenciais. Importante destacar aqui que o acordo ainda não foi disponibilizado. A decisão da juíza Maria Rúbia, apesar de proferida anteriormente aos pronunciamentos do Supremo, está quase que totalmente em harmonia com essas decisões. A única divergência aparente, e digo aparente porque o acordo não foi publicado, diz respeito à possibilidade, também em tese e dentro dos parâmetros de competência constitucional, de os entes disporem sobre, inclusive, restrições ao transporte. Vale destaque aqui que a DPF 672, proposta pela OAB, pelo seguinte, nessa ação, como nas outras citadas, buscou-se resguardar a competência de estados e municípios contra ingerências indevidas. E, mais uma vez, a competência concorrente dos entes federados foi reafirmada pela Corte Suprema. E, mais do que isso, foi reafirmada inclusive com um destaque no sentido de que, independentemente de superveniência de ato federal em sentido contrário, sem prejuízo, claro, da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional. A decisão do ministro Alexandre de Moraes concede aos estados, Distrito Federal e municípios a possibilidade de manter atos que seriam divergentes aos que foram estabelecidos pelo governo federal. Entretanto, não é possível afirmar que a decisão analisada está em dissonância também com esse último pronunciamento do Supremo. Isso porque, apesar do ministro afirmar que há possibilidade de imposição de restrição da circulação de pessoas, o caso de fechamento de rodovias por município ainda esbarra na ingerência desse ente federado sobre competências do Estado e da União, quando se trata de via intermunicipal e de via interestadual, respectivamente. A restrição de circulação e de transporte no âmbito da competência municipal, parece-me ficar restrita à circulação interna do município, não podendo extrapolar para esferas dos demais entes, muito menos com imposições de natureza administrativa. Dessa forma, percebe-se que as medidas para a contenção da propagação do vírus são urgentes e demandam a ação de todos os entes federados ante a atribuição da competência concorrente imposta pelo regramento constitucional. As ações das 3 esferas de governo não podem ser descoordenadas, pois medidas que, em tese, poderiam ser salutares, como o fechamento de uma cidade para o turismo, com vistas a evitar a aglomeração de pessoas, podem, na prática, levar a dificuldades até mesmo de realização de serviços essenciais diante da falta de coordenação entre os demais entes da federação. A situação excepcional deve ser tratada pelo que é, como uma exceção. No entanto, sem que se descuide das balizas constitucionais, sob pena de se abalar o Estado democrático de direito, que é essencial para sustentar as instituições no enfrentamento dessa crise. É muito importante destacar aqui que toda essa discussão sobre eventual prevalência de direito é muito recente. Não há, historicamente, notícia de discussões tão aprofundadas sobre esses temas. Dessa forma, eu finalizo parabenizando a juíza Maria Rúbia pela adequação da decisão. Meus parabéns.